Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta com o nosso curso de História de Goiás. Eu sou o professor Moacir Cabral e vamos dar sequência aqui, ao nosso curso com a aula número 3. Nesta aula, nós vamos justamente tratar do período aí republicano, do início aí do nosso período republicano. Então, vamos ver aí aspectos políticos, econômicos e sociais da chamada República Velha, ou ainda a Primeira República, que vai da proclamação da República em 1889 até 1930, que foi o momento em que nós tivemos aí uma ruptura institucional, com um golpe capitaneado aí por Getúlio Vargas, que põe fim a essa primeira fase da República Brasileira, certinho? Então nós vamos ver de forma mais detida aquilo que interessa, aquilo que está diretamente relacionado a Goiás. Mas naquilo que eu entendo também que é necessário, eu farei algumas explicações relacionadas aí ao contexto nacional. Beleza? Então, venha comigo nessa linha. Bom, a proclamação da República, como nós vimos na aula passada, ela aconteceu a 15 de novembro de 1889, porém a notícia demorou um pouquinho para chegar aqui ao território goiano, a notícia só chega a Goiás em 28 de novembro, aos 28 dias do mês de novembro de 1889, já aí quase 15 dias após a dita proclamação da República, e aí foi o momento então para se organizar um governo provisório. Por quê? Com a mudança do status de monarquia para a República, nós tivemos uma alteração do ponto de vista político. Durante o período imperial, nós não podemos esquecer do que foi falado na aula passada, vigorou o chamado oficialismo político, que era a imposição de governadores, os chamados presidentes de província, pelo imperador às províncias do país. Com a República, não. Você tem a federação. O que isso significou? Que cada estado agora, então deixa de ser província e passa a se denominar estado, cada estado estava entregue então às suas oligarquias dominantes. Ou seja, foi o momento, logo após essa ruptura aí, com a proclamação da República, foi o momento das oligarquias regionais se articularem e se apresentarem como força capaz de representar agora os estados no plano nacional. Bom, num primeiro momento, no que diz respeito ao território goiano, foi criada uma junta para governar o território e havia até uma expectativa de se formar um governo de coalizão, vamos pensar assim, juntando os diferentes grupos políticos, as diferentes oligarquias que disputavam o poder em Goiás. Então, nós tivemos nesse primeiro momento, sobre a presidência aí do Joaquim Xavier Guimarães Natal, mais conhecido como Guimarães Natal, uma junta governativa composta também por José Joaquim de Souza e o major Eugênio Augusto de Melo. Neste primeiro momento, então, o objetivo era formar um governo que pudesse aglutinar as diferentes forças, as diferentes correntes políticas que nós tínhamos em Goiás. Agora já vou trazer aqui um ponto importante. Quando eu falo aqui as diferentes forças políticas, por favor, não quero dizer com isso aqui que nós tínhamos grupos políticos com diferentes visões de como deveria ser conduzida a República em Goiás. Não é isso. As disputas que existiam, os diferentes grupos, na verdade, eles disputavam ali por questões muito particulares, daquilo que dizia respeito a estas oligarquias, e não necessariamente por visões diferentes de como conduzir o território goiano a partir do advento da República. Então, esse foi um período aí marcado pelas disputas entre as oligarquias, que poderiam ser denominadas aí, como o grupo dos liberais, o grupo dos conservadores, neste primeiro momento, inclusive, como nós veremos aí à frente, prevaleceu, o grupo que se demonstrou como grupo hegemônico foram os liberais, ligado aí ao senador Leopoldo de Bulhões. Olha só, meus caros, alguns itens que vocês devem tomar nota, vocês devem ter clareza aí. Neste primeiro momento, na disputa e até mesmo entre os liberais, você tem uma disputa entre o grupo bulhônico, liderado aí pelo senador Leopoldo de Bulhões, e os Fleury, que travam uma disputa para se firmar como um grupo de maior influência política em Goiás. E olha que interessante, nesse primeiro momento, eles chegaram até mesmo a elaborar duas constituições, naquela que ficou conhecida como a crise das constituições.
Mas o que aconteceu? O grupo bulhônico acabou saindo vitorioso, né, deste processo após a renúncia do Deodoro e a ascensão de Floriano ao governo. E aí, pela proximidade do grupo bulhônico, né, com o Floriano, houve aí esse fortalecimento e o grupo bulhônico então se impõe como grupo hegemônico logo na primeira fase, dos primeiros anos da República em Goiás, tá certo? Então, essa aliança aí, né, da família Bulhões, do grupo bulhônico com Floriano Peixoto, garantiu ao grupo bulhônico então o controle do território goiano. Um fato curioso é que o senador Leopoldo de Bulhões, principal liderança desse grupo, ele mesmo não chegou a assumir o comando de Goiás enquanto um presidente de Estado, que era essa denominação da época, tá? Presidente de Estado. Ele chegou a ser eleito, mas em razão do cargo ocupado, né, na capital federal, ele então abre mão e vai manter ali, de certa forma, né, os seus apadrinhados no comando do território. Então, nada acontece na cena política goiana nesse período que não seja com as bênçãos do senador Leopoldo de Bulhões, mesmo que ele não tenha ocupado efetivamente o cargo de governador de Goiás. Bom, e vamos lá, vamos ter clareza também de alguns tópicos aqui. Olha só, a estrutura social e econômica, né, ela não sofreu alteração em Goiás. Isso significa dizer o quê? Continuou a economia ali, né, uma agricultura basicamente de subsistência, né, a pecuária ainda como a principal atividade econômica do território goiano, dada essa capacidade de autotransportes dos animais para o mercado consumidor, para os mercados consumidores. Então, podemos ver que do ponto de vista econômico e social, não houve uma alteração significativa. Na verdade, essas mudanças, elas se operam no campo da política, no campo da elite agrária, que agora passa a controlar efetivamente esse território. Eu quero que vocês tenham em mente um detalhe que eu tinha trazido na aula passada, né, na nossa aula número 2, em que tratamos da expansão da pecuária, que era justamente a insatisfação desses coronéis, desses grandes proprietários de terra, que tinham força política e econômica ali na sua região, porém não tinham controle do território, né? Não tinham controle da província, em razão do chamado oficialismo político, o imperador impondo governadores ao território. Agora, com a República, não. Os estados estão entregues a essas elites. Então, essa mudança ela opera nesse campo, tá? Da elite agrária, que agora pode disputar entre si quem vai representar o território goiano, agora não mais província, né? Mas o estado no plano nacional. Mas do ponto de vista econômico, isso não trouxe nenhuma alteração. Então, o poder ele estava ainda, o quê? Ligado aí ao setor agrário, né? À propriedade de terras, à criação de gado, ou seja, a essas forças políticas, as chamadas oligarquias, né? O ajuntamento desses grandes proprietários de terra na defesa dos seus interesses, tá? Então fica a dica aí, o coronelismo, né, que surge ali ao longo do século XIX, né, ligado a essa figura da pecuária, né, do criador de gado, o grande proprietário de terra, é esse poder que vai ascender ao comando do território goiano a partir da proclamação da República. E o ponto importante aqui, né, quem se apresentava hegemonicamente é quem tinha o controle do aparelho burocrático, né? O que era esse aparelho burocrático? O que nós temos que entender por esse aparelho burocrático? Era justamente o grupo político, né, a oligarquia que se apresentava como aquela com condições de governar, de comandar o território, era aquela então que controlava as seguintes instituições, né? Primeiro, um partido, né, para que se disputasse ali o poder, as eleições, o poder executivo, ou seja, ter o controle de quem estava no governo, era o presidente de Estado, a denominação não era governador de Estado, mas sim presidente de Estado. Também a representação legislativa estadual. Então, na Assembleia, né, Legislativa ali, estadual, tinha-se que constituir uma maioria por parte desse grupo que queria se apresentar como hegemônico e também ter uma forte representação no Legislativo Federal. Então, o grupo político que conseguia se fazer presente em todas essas instâncias, né, de forma hegemônica, controlava efetivamente o território. Lembrando que nessa primeira fase da República,
ela é uma república que ela acontece assim de forma bem precária, né, para os ideais republicanos. Por quê? O voto ele é censitário, significa que vota-se a partir de uma determinada renda, mulher não tem direito a voto, tá? Não é primeiro, né? Qualquer homem que tem direito a voto é a partir de uma determinada renda e também mulher não vota. Então veja que a política ela está restrita a um grupo muito pequeno mesmo ali de proprietários, né? De pessoas que têm algum bem, que têm um mínimo de riqueza para participar dessa atividade política. E é nesse cenário que algumas figuras ganham destaque, ganham relevo na cena política goiana. Três lideranças, vamos dizer assim, que se despontam neste período que nós chamamos aí de República Velha, que vai de 1889 a 1930, né? Nós temos aí três fortes lideranças em Goiás. A primeira, do senador Leopoldo de Bulhões, tá? José Leopoldo de Bulhões. A segunda, do José Xavier de Almeida, né? Que vai liderar o chamado Grupo Xavierista, né? O senador Leopoldo de Bulhões lidera aí o Grupo Bulhônico. O Xavier de Almeida, o Grupo Xavierista, e também o senador Antônio Ramos Caiado, que configura-se como a principal liderança política do chamado Grupo Caiadista. Então, o poder em Goiás, nessas primeiras décadas aí da chamada República Velha, ele fica basicamente restrito aí a essas três fortes lideranças políticas que se constituem. E podemos dividir aí, né, a liderança desses políticos aí em cinco momentos da nossa história, tá? E é importante nós termos clareza desses momentos aqui e de como isso repercute na organização do território. Um primeiro momento, né, da nossa cena política, nós temos as intervenções do Deodoro da Fonseca, né? Então, é um momento de instabilidade, ainda está se constituindo o Brasil enquanto república, logo após a queda da monarquia, né? Então, você tem esse momento aqui de instabilidade, com intervenções e tal. Até que o grupo bulhônico, então, apresenta-se como hegemônico, consegue se impor frente às demais oligarquias. E aí você tem uma hegemonia do grupo bulhônico que vai de 1892 a 1901. Tá? Só que o que acontece? Eu até, às vezes, é importante você ter clareza do que eu vou falar aqui agora, eu até, às vezes, coloco essa hegemonia do grupo bulhônico de 1892 até 1912. Por quê? Por quê? E aqui eu estou fazendo uma separaçãozinha um pouco mais detalhada. Porque, na verdade, né, esse terceiro momento que nós temos aqui, que é a hegemonia do Xavier de Almeida, que vai ter o controle do território goiano de 1901 até 1909, sendo que ele foi eleito em 1901 governador, tá? No primeiro momento ele é eleito aí governador, depois ele consegue eleger o seu sucessor, tá? O Rocha Lima, ele elege o seu sucessor, o Rocha Lima, e vencem novamente a eleição em 1909, mas aí já é dado um golpe e eles são apeados do poder. Só que qual é o detalhe importante aqui? Tá? Por que eu gosto de falar que esse período também é um período bulhônico, inicialmente? Porque o Xavier de Almeida, quando ele chega ao comando de Goiás aqui em 1901, ele chega em um acordo com o grupo bulhônico. Com o aval, com as bênçãos do senador Leopoldo de Bulhões, que inclusive estava articulando ali, né, um casamento entre Xavier de Almeida e uma moça da família ali, membro do grupo bulhônico. Era chamada política de congraçamento. Tome nota disso daí, não é? O que era essa política então de congraçamento? Era justamente os casamentos, né, que eram feitos ali entre membros dessas oligarquias como forma de fortalecimento político, econômico dessas famílias. Tá? Então Xavier de Almeida recebe aí a unção, vamos dizer, do senador Leopoldo de Bulhões, vence o pleito para o governo do estado de Goiás e inclusive com um encaminhamento ali para ingressar na família dos Bulhões. O que não acontece, né? Após vencer a eleição, o grupo, né, liderado por Xavier de Almeida, o próprio Xavier de Almeida, vai se distanciando do grupo bulhônico, tá? Firmando uma aliança mais próxima com o grupo caiadista e impõe um rigoroso sistema de cobrança de tributos. E isso acabou levando ali
há um desgaste com essa elite agrária, até mesmo o grupo caiadista do qual ele se aproxima, ao final acaba então se afastando, né, e depondo Xavier de Almeida do poder, que nós vamos ver aí um pouquinho mais à frente. O quarto momento, tá? O quarto momento é justamente com a deposição do grupo xavierista do poder, o grupo bulhônico retoma, porém, veja, por um curto período, 1909-1912. Justamente porque, logo que eles retomam o poder em Goiás, você tem a eleição presidencial, o Marechal Hermes da Fonseca vence o pleito, ele que não contou com o apoio do grupo bulhônico em Goiás, então iniciou uma política, né, de salvação nacional, ou chamada também de ressaneamento político, que foi justamente intervir nos estados, provocando mudanças ali no comando, né? E aí isso significou a ascensão do grupo caiadista, então, ao comando de Goiás, com o apoio do Marechal Hermes, então eleito presidente do Brasil. Vejam só, meus caros, então nós temos esses momentos aí, né? E uma vez no poder, alcançando o poder a partir de 1912, o grupo caiadista permanece à frente do território goiano como o grupo hegemônico até o ano de 1930, né? Lembrando que em 1930 nós tivemos uma ruptura, um golpe, né, liderado aí por Getúlio Vargas, e aí isso provoca também uma alteração no cenário goiano, tá certo? Bom, qual era o cenário, a posição de Goiás nessa situação toda, tá? Então, Goiás não tinha um poder de decisão no plano nacional, vivia ainda numa situação de atraso econômico, se você comparar com outras regiões do país, Goiás não havia superado o atraso, aquilo que nós já havíamos analisado, discutido ali na aula anterior, essa realidade ela permanece para o território goiano, uma população vivendo majoritariamente no campo, né, e quase que inexpressiva também em números, tá, diante da população de todo o país, tá? E considerando que até os dias de hoje, né, Goiás aí tem pouco mais de 3% da população do país, então em termos populacionais aí, é um estado ainda pouco representativo no plano nacional, tá? Bom, então este é o cenário, né? Uma população rural, majoritariamente rural, um estado ainda relativamente isolado do território, do restante do território brasileiro, e que não tinha ainda experimentado os avanços, o desenvolvimento que outras regiões do país já haviam experimentado já no século XIX. Então tudo isso mantinha Goiás numa posição marginal. E essas elites que chegam ao poder, tá, que assumem o comando do território goiano, elas não têm necessariamente uma visão muito diferente uma da outra de como conduzir esse território. Eu costumo dizer sempre que as disputas entre essas oligarquias eram mais por questões intestinais, tá, do que uma visão realmente diferente de que uma tinha em relação à outra de como conduzir Goiás após a proclamação da República. E isso reflete muito bem, na verdade, o que foi a chamada República Velha para o Brasil. Tá? Aqui cabe um parênteses para trazermos um pouquinho a questão nacional, para você entender melhor a questão do estado de Goiás. No plano nacional, quem opera essa proclamação da República é basicamente ali os cafeicultores, né? São Paulo, Minas, Rio, né? A região sudeste, os grandes proprietários de terras ligados sobretudo à cafeicultura, que articulam este golpe que depõe o imperador e instaura-se a República no Brasil. Tá? O que acontece? Uma vez no poder, essa articulação, principalmente entre Minas e São Paulo, fez com que vigorasse aquilo que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar na chamada República Café com Leite. Por quê? Você tinha, né, uma alternância no poder aí. Ora era um governador paulista, fala café com leite porque São Paulo era o forte da produção do café, ligado também, você tinha a cafeicultura mineira, mas também a pecuária muito forte em Minas. Né? Então daí a chamada República Café com Leite. Ora era um governador paulista que ascendia à presidência da República, ora era um governador mineiro. Então havia essa articulação de forma tal que esses grupos que chegavam à presidência do Brasil, eles não tinham um plano, um projeto de nação.
tá? Era basicamente a defesa dos interesses. E os estados estavam entregues ali às disputas das elites, né, locais, das oligarquias locais, e que vez ou outra havia uma intervenção do presidente para contornar algum conflito mais sério, como aconteceu em Goiás, por exemplo, em 1916, né, a intervenção ali para dar fazer um acordo, estabelecer uma relação mínima ali entre o grupo caiadista e o grupo bulhônico, que tinha deixado o poder, né, o comando do Estado a partir de 1912. Então, em algumas situações havia essa intervenção aí pontual. Mas o fato é que no plano nacional não existia um projeto de nação. O Brasil era basicamente o litoral olhando para a Europa. Vigorava aí, né, a visão da Europa, a França, né, como sendo o ideal de sociedade, mas não havia um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E isso se repercutia então nos estados, nas elites ali também, que brigavam, disputavam poder, mas sem ter, né, ali uma diferença em como conduzir o território goiano. Era apenas a satisfação dos próprios interesses. Então, que isso fique claro, tá? Não havia diferenças significativas entre esses grupos que dominavam a cena política em Goiás. Beleza? Tudo bem? Bom, então nessa questão das disputas, nós podemos dizer que o ponto, talvez um pouquinho só fora da curva, tá? Seja justamente o conflito que se criou entre o grupo xavierista e os demais proprietários de terras de Goiás ligados aí à pecuária. Por quê? Uma vez com a chegada ao poder do grupo xavierista, como eu falei, né, com o apoio do grupo bulhônico, eles foram se distanciando, né, foram se afastando desse grupo bulhônico e, na verdade, fizeram aliança ali com o grupo caiadista, mas acabaram também depois se afastando do caiadista. Por quê? Implantaram um rigoroso sistema de arrecadação, fiscalização e arrecadação de impostos, né? Uma vez chegado ao poder, a família Xavier de Almeida, uma família culta, né, de bacharéis, uma família instruída, o que era a exceção, na realidade, daqueles que comandavam Goiás, tá? O grupo bulhônico era também um grupo ali que tinha, né, membros ali com uma boa formação, mas, no geral, os grandes proprietários de terra, na sua maioria ali, não tinham formação quase nenhuma ou pouquíssima formação. E esse grupo xavierista quer, então, fazer alguns investimentos, desenvolver esse território, mas para isso precisava de recursos, né? E a atividade a ser, então, tributada era justamente a pecuária. E foi esse rigor na fiscalização e na cobrança dos tributos que fez com que o grupo xavierista acabasse caindo em desgraça frente às demais oligarquias em Goiás, né? Então, afasta do grupo bulhônico, faz uma aliança com o grupo caiadista, mas esse rigor da cobrança de impostos acaba fazendo com que o grupo xavierista também se aparte do grupo caiadista e então, mesmo elegendo, né, o Rocha Lima, seu sucessor, em 1904, e depois vencendo a eleição novamente em 1909, o grupo xavierista acabou deposto, né? Eles foram então derrubados, tá, no ano de 1909. E como que foi essa derrubada, né? Tentaram primeiro uma intervenção no plano federal, o que não deu certo, né? Através de uma desestabilização aí do grupo xavierista, o grupo xavierista no poder em Goiás contava com prestígio no plano nacional, então as tentativas de desestabilizar o governo Xavier de Almeida não deram certo, né, para que ocorresse uma intervenção federal em favor do grupo bulhônico, do grupo caiadista, e então esses grupos, né, já que o governo federal não interveio em Goiás, decidiram pegar em armas, né, reuniram ali os seus jagunços, né, e em 1909, em 1º de maio de 1909, então, fizeram a deposição do grupo xavierista do poder. E aí você tem, então, o retorno do grupo bulhônico ao comando de Goiás. Retorno esse que, como vocês viram, foi breve, né? Foi um retorno aí do ano de 1909 e 1912, que aí logo a seguir eles foram também depostos do comando e aí o Goiás passou a ser comandado pelo grupo caiadista. Esta elite agrária, como eu falei, ela não tinha um projeto de nação, não tinha um projeto no plano nacional, né, para o desenvolvimento do país e
tampouco no plano regional para o Estado. Como eu falei, eram disputas por questões intestinais. E o povo estava relegado ali, né, à própria sorte. Nessa situação, então, isso acabava favorecendo, né, o surgimento de lideranças que falavam, que dialogavam com essa população mais pobre, mais carente, e que de alguma forma acabavam angariando a simpatia, o prestígio e reunindo pessoas à sua volta. Isso já tinha acontecido, por exemplo, na Bahia, com Antônio Conselheiro, né, líder ali de Canudos, com certeza você já estudou, já viu filmes, documentários a respeito disso. Mas em Goiás, olha só, nós tivemos também um movimento que começou a surgir aí, né, aos moldes, mais ou menos, do que era Canudos. Claro, não estou querendo aqui de forma nenhuma, né, estabelecer aí que tenha sido tal qual Canudos, nada disso, mas que se não fosse, né, debelado de forma até precoce como foi, poderia sim alcançar o status aí de uma Canudos no território goiano. Estou me referindo ao movimento liderado por Benedita Cipriano, mais conhecida como Santa Dica. Esse movimento de Benedita Cipriano, ele aconteceu lá no distrito de Lagolândia, né, em Perinópolis, em que Benedita Cipriano, ainda muito jovem, passou a exercer uma influência grande entre a população ali, né, de camponesa, população mais humilde, e passou a ser vista até como santa, curandeira, né, por algumas pessoas. Daí o apelido Santa Dica, tá? Cuidado, não fiquem atentos, né? Essa Santa Dica, ela não é reconhecida como santa pela Igreja Católica. Pelo contrário, até, ela foi também combatida pela Igreja e pelos grandes proprietários. Mas por que uma mulher jovem, né, se torna então, né, um alvo, né, algo a ser combatido tanto pela igreja quanto pelos coronéis? Benedita Cipriano, ela acaba aglutinando em torno de si um número ali significativo de camponeses, né, em torno de uma pregação em que ela dizia que a terra era um bem de todos, deveria ser cultivada por todos e o fruto dessa terra igualmente partilhado entre todos. Então vejam só, há aí uma pregação no sentido do coletivismo do uso da terra por parte de Benedita Cipriano. E isso, claro, entrava em contradição com os interesses dos grandes proprietários. Além do mais, nesse movimento liderado, à medida que ela ia juntando pessoas ali, vivendo nesse regime de comunhão em torno dela em Lagolândia, você tinha uma prática religiosa também que misturava ali elementos de várias correntes, né, fosse do catolicismo, das religiões afro, né, das próprias superstições populares, que colocava Benedita Cipriano também em contradição com as práticas da igreja. E sob a acusação de não pagar impostos, foi mandada então em 1925 a polícia militar lá ao distrito de Lagolândia para prender Benedita Cipriano. Alguns dos seguidores reagiram a essa tentativa, né, essa ação policial para prender Benedita Cipriano, foram mortos pela polícia militar. Há registro que a própria Benedita, a própria Santa Dica, tentou empreender fuga, mas foi alcançada, presa. Permaneceu presa por aproximadamente um ano, depois foi posta em liberdade, mas o objetivo foi alcançado, que era de pôr fim ao movimento por ela liderado, que já estava ali aglutinando cerca de 500 pessoas vivendo em torno de Benedita Cipriano, nessa perspectiva aí de um coletivismo do uso da terra. Benedita Cipriano, depois de solta, não retomou esse papel ali, né, de aglutinar esses camponeses em torno de si, mas continuou a ser uma pessoa de influência política. Casou-se com um jornalista carioca, inclusive com o apoio dela, ele se elegeu prefeito em Perinópolis, pegou em armas em 1932, ao lado dos paulistas, né, na Revolução Constitucionalista de 32, ali, em que os paulistas pegam em armas contra o exército brasileiro. Então ela continuou ativamente na política e faleceu em Goiânia em 1970. Então isso aí demonstra, né, como que esses estratos mais pobres da sociedade, eles estavam totalmente abandonados aí à própria sorte. Um outro fato também que marca esse período aqui foi a passagem da coluna Prestes por Goiás. A coluna Prestes, ela é um desdobramento do movimento tenentista de 22, né? Ela se forma em 24, tem a liderança, e ela recebe esse nome, né, de coluna Prestes em razão da liderança de Luiz Carlos Prestes, que formou uma coluna e percorreu, né, uma extensa região do país,
difundindo os ideais republicanos, né? Tentando estimular as elites descontentes, a população, a se levantar contra o regime que tinha se instaurado no país, que, apesar de ser uma república, estava longe de conferir cidadania à sua população. Então a coluna Prestes, né, convocava a população a se levantar contra o governo estabelecido, exigindo o voto secreto e universal, a universalização da educação básica, e passou por Goiás também, né, chegando aí a alguns conflitos com a coluna Caiado, que foi justamente uma força formada para fazer frente a essa coluna, né, que percorreu aí milhares de quilômetros pelo território brasileiro até se desfazer em território boliviano no ano de 1927, né? E ela recebe esse nome porque uma das principais lideranças da coluna foi justamente Luiz Carlos Prestes, né? Que mais tarde voltaria para tentar um golpe já contra o governo Vargas, esteve preso, participou ativamente da cena política brasileira ao longo do século XX, tá? Então vale a pena aí depois, se você tiver a curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre esse importante líder político ligado aí ao Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, vale a pena pesquisar. Inclusive tem um filme que retrata aí a parte da vida da esposa dele, né, a Olga Benário, um filme que chama Olga, uma belíssima produção, que vale a pena depois você conferir, tá? E outro conflito, né, que nós tivemos aqui foi a questão do judiciário também, que demonstrou um racha entre a própria família Caiado, que estava no comando do território goiano, né? O senador Antônio Ramos Caiado era a principal liderança, ele não chegou a ser governador de Goiás, mas ele, enquanto senador, enquanto figura ali de destaque dessa oligarquia, era quem comandava a cena política em Goiás, né? E o judiciário ali acabou travando uma disputa, de um lado Brasil Ramos Caiado, do outro Mário D'Alencastro Caiado, né? Travando uma disputa naquela que é conhecida como a questão do judiciário. E o governador conseguiu então ampliar o número de desembargadores, né? E assim manter o controle do judiciário em Goiás. Tá? Mas já mostra aí um racha dentro do próprio grupo, dentro do próprio clã dos Caiados. Então vejam que havia um cenário de insatisfação por parte de campesinato, por parte de setores médios representados pela coluna Prestes, tá? Não que em Goiás nós tivéssemos setores médios expressivos, não, em Goiás não. Quem mandava realmente era a elite agrária, né? As oligarquias. Não há que se falar em uma classe média forte em Goiás, nada disso. Mas já demonstra uma insatisfação tanto no plano nacional quanto no plano regional. E as disputas, tanto no seio daqueles que estavam no comando de Goiás, como também, né, daqueles que estavam fora e que queriam participar deste processo e não tinham não tinham acesso ao comando, né, às decisões políticas do território, certo? Bom, então isso daí é um pouco do panorama social, político do território goiano nessa primeira fase da nossa república chamada República Velha. Agora, um ponto muito importante, tá, que quando esse período aparece nas provas de concurso, é sempre cobrado, é a chegada dos trilhos ao território goiano, tá? É o avanço da ferrovia por Goiás. E é este ponto que nós começaremos a abordar no próximo bloco. Então, fique aí, né? Já deu play na próxima aula e vamos entender como a chegada da ferrovia a Goiás provocou uma transformação na economia goiana. Te vejo lá. Avante, avante!